Esse jovem de 17 anos, chamado Jacob Morgan, quase foi condenado à morte há alguns anos por ter tirado a vida de seu próprio irmãozinho. Devido à sua menoridade, ele acabou recebendo apenas uma sentença de prisão perpétua. No entanto, seu caso mostra que até menores de idade e adolescentes podem receber sentenças extremamente severas. Nesse vídeo, queremos mostrar mais 7 penas chocantes que jovens receberam por seus crimes. A gente vai ver penas de prisão perpétua, adolescentes condenados à morte, além de sentenças curiosas que chegaram a provocar risos em muitas pessoas. Vai ser realmente emocionante e curioso, então fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos diretamente com uma das sentenças mais severas já pronunciadas contra um menor de idade. Em 2011, o então jovem de 16 anos Russell Burrell, nos Estados Unidos, esteve envolvido em um assalto à mão armada, onde ele sacou uma arma e friamente eliminou 3 pessoas, pois elas tinham visto ele e seus cúmplices. Na subsequente audiência judicial, havia inúmeras provas contra ele, não deixando dúvidas sobre sua culpa. Mas decidir sua sentença foi extremamente difícil para o tribunal. Em muitos casos como este, os americanos enfrentam a pena de morte. No entanto, como Russell Burrell estava sendo julgado em um estado onde a pena de morte já não existia e ele ainda não era maior de idade, o juiz teve que encontrar uma pena que correspondesse à sua ação brutal. As audiências no tribunal foram emocionantes, especialmente para a avó de uma das vítimas, que sabia que nada traria seu neto de volta. You took the life of her son, my grandson, for what? You committed a horrible, evil act, murdering 3 precious persons, resulting from your sick soul. O caso se tornou ainda mais cruel quando se descobriu que Burrell cometeu o crime na frente de 3 crianças que também perderam um dos pais. A partir desse momento, ficou claro para o juiz que esse crime deveria ser severamente punido, apesar de Burrell não ter idade suficiente para dirigir legalmente um carro na época do crime. 3 anos após o ocorrido, ele foi condenado a incríveis 90 anos de prisão, ou seja, 6 sentenças de prisão perpétua. Portanto, Burrell passará o resto de sua vida na prisão, uma pena que em muitos países não seria possível, pois é considerada tortura prender alguém sem a chance de sair. Uma sentença extremamente curiosa foi recebida por uma adolescente chamada Victoria Baskin há alguns anos, e foi por um crime igualmente curioso. Em 2015, após uma corrida de táxi, ela simplesmente saiu do carro sem pagar. Um pequeno delito que, no entanto, a levou ao tribunal. Lá ela se encontrou com Michael Ciconetti, um juiz conhecido em todos os Estados Unidos por suas sentenças excêntricas. Em sua carreira, ele já condenou um homem a andar por aí vestido de galinha, ou fez uma mulher ser borrifada com um spray de pimenta falso, pois ela mesma havia usado spray de pimenta real contra outra pessoa. Para essas sentenças curiosas, o juiz Ciconetti exige 2 condições. O delito deve ser leve e a pessoa não pode ter antecedentes criminais. Ambas as condições se aplicavam ao caso do táxi de Victoria Baskin. O criativo juiz então deu a ela a escolha entre passar 30 dias na prisão ou caminhar 30 milhas, cerca de 48 quilômetros, sob supervisão pública, para aprender que viagens de táxi têm muito valor. Victoria Baskin rapidamente escolheu a segunda opção, desafiando um pouco sua resistência. I end up almost getting jail time, so I guess I'm kind of lucky he gave me this option. Esse jovem chamado Herbert Smith não era um infrator primário, e seu caso vai chocar vocês. Devido a vários delitos menores, Smith já estava em liberdade condicional. Durante esse período, ele violou as condições da liberdade ao dirigir sem licença. No tribunal, porém, ocorreu um escândalo. O juiz inicialmente decidiu por uma pena de inacreditáveis 60 anos e, como mencionado,
tratava-se de dirigir sem licença durante a liberdade condicional. Essa sentença chocou a imprensa, o Ministério Público e principalmente Herbert Smith, que só sairia da prisão perto dos 80 anos. Os advogados de Smith imediatamente recorreram e renegociaram o caso. E, de fato, o juiz percebeu que a sentença foi um pouco severa. Ele então substituiu os 60 anos de prisão por 15 anos adicionais de liberdade condicional, com a clara instrução para Smith de seguir o caminho correto no futuro. Assim, de 60 anos de prisão, ele obteve uma vida em relativa liberdade. Mas essas duas jovens mulheres só podem sonhar com uma redução de sentença. Tiffany Cole e Emilia Carr são as duas mulheres mais jovens a já terem estado no corredor da morte nos Estados Unidos. Ambas cometeram crimes terríveis aos 19 anos, embora independentemente uma da outra. Tiffany Cole, junto com seu namorado, roubou pessoas inocentes e as enterrou vivas. Emily Carr, por outro lado, ajudou sua então amante a torturar e matar a parceira dela. Enquanto os cúmplices foram julgados em outros estados e agora cumprem penas de prisão perpétua, Cole e Carr foram condenadas à morte na Flórida. E isso apesar de ambas alegarem inocência. As provas, no entanto, eram absolutamente contra Cole e Carr, e ambas agora vivem há anos com a certeza de que um dia chegarão ao fim no corredor da morte. Elas tentam lidar com essa sentença drástica da forma mais serena possível. No, we call it life row. It's life row. Because we're not dying, we're living. A sentença foi particularmente controversa porque ambas eram menores de 20 anos na época do crime. Segundo a lei americana, não eram maiores de idade. Mesmo assim, muitos observadores apoiaram a sentença severa devido à natureza brutal dos crimes. Em 2012, houve um caso semelhante. O adolescente americano Lance Tiernan foi a julgamento e tudo indicava que ele também receberia a pena máxima. Ele havia matado outro adolescente e a acusação ameaçava uma pena que o faria nunca mais ver a luz do dia. No tribunal, no entanto, ocorreu uma reviravolta inesperada. Embora as provas fossem bastante claras, Lance Tiernan mostrou tanto arrependimento que o juiz o condenou a apenas alguns meses de prisão. Nas gravações da câmera do crime, era possível ver que Tiernan aparentemente não matou a vítima intencionalmente, mas que foi um acidente. Isso gerou uma onda de indignação nos Estados Unidos, pois raramente alguém recebia uma pena tão leve por homicídio culposo. Para os familiares do falecido, a sentença foi muito branda e até hoje acusam Tiernan de ter cometido o crime intencionalmente. Outra sentença leve, mas extremamente curiosa, foi a que esse jovem de Houston teve que cumprir. Ele havia vandalizado a vizinhança com pichação e enfrentou a escolha: 10 dias de detenção juvenil ou um serviço comunitário na vizinhança que ele havia manchado. Compreensivelmente, ele escolheu a segunda opção, o que o levou a um prédio residencial em um dia de 30 graus. Lá ele deveria limpar e repintar o corrimão de uma escada. As ferramentas permitidas eram um pouco de água para beber, protetor solar, uma máscara respiratória e uma escova de dentes, para tornar a pintura não tão fácil. Somebody will think twice. Maybe they're going to vandalize or paint something else. The message is here. You know, you're caught in this court's jurisdiction. This could be you. Por fim, temos um julgamento extremamente severo. Trata-se de uma menina de apenas 15 anos chamada Roxana Sikorsky. Em 2014, ela cometeu um crime horrível ao tentar matar seu irmão mais novo de maneira brutal e, em seguida, também planejar matar seus pais. Ambos os atos foram impedidos no último momento, mas Roxana Sikorsky ainda assim foi levada a julgamento por tentativa de homicídio.
O juiz rapidamente concluiu que uma pena extremamente severa era necessária, apesar dos pedidos de desculpa da jovem acusada. I would like to apologize to my family for not being the daughter they wished I would be. A sentença foi de inacreditáveis 90 anos de prisão, uma das penas mais duras já impostas a uma adolescente. Oksana Sikorski, portanto, não sairá viva da prisão. Mas agora fala pra gente nos comentários se vocês acharam essas sentenças adequadas. Além disso, não deixa de conferir esse outro vídeo aqui para mais momentos emocionantes nos tribunais. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.